Olá, meus queridos, boa tarde. Vamos começar hoje a nossa aula de português. E hoje a tecnologia está em pauta, viu? Todo mundo pega a página 44 do módulo de vocês e vamos começar. Primeiro nós iremos trocar ideias, né? Primeiro nós iremos trocar ideias. E essa imagem ela aparece aí no livro de vocês, na página 4. Primeiro, você já desejou ser astronauta? Por quê? Segundo, como você imagina a vida de um astronauta no espaço? Que dificuldades será que ele deve enfrentar? Muitas, né? E terceiro, qual é a importância da exploração espacial? Essas questões é somente para que vocês venham refletir, né, sobre a importância desses profissionais e como é que seria se a gente se colocasse no lugar deles. Não precisam vocês estarem respondendo no livro ou no caderno, tá bom? Só é para a gente refletir mesmo sobre a situação. Agora vamos focar na leitura. Na página 45 tem reportagem. Número 1, ele pede para que você leia a reportagem que veicula informações sobre a alimentação no espaço. E no livro de vocês tem essa imagem aí, né? E tem a pergunta, a seguinte chamada: como os astronautas se alimentam no espaço? É uma dúvida, né, que nós vamos descobrir agora. Como todos sabem, pizzarias e restaurantes chineses não fazem entregas no espaço. Por isso, antes de partirem, astronautas precisam abastecer a nave com alimentos especialmente preparados e embalados para o consumo fora da Terra. Grosso modo, esses quitutes especiais precisam durar bastante sem refrigeração e, principalmente, serem fáceis de preparar. Porque não tem como, né, gente, a gente colocar uma geladeira dentro de um foguete. Então, esses alimentos, eles têm que durarem sem essa refrigeração. Afinal, além do ambiente de microgravidade impor certas dificuldades em tarefas simples e rotineiras, os astronautas também precisam aproveitar o máximo de tempo em órbita para executarem seus trabalhos. E o que é microgravidade? É a ausência dos efeitos da gravidade. Porque, não sei se vocês se recordam, a gravidade do nosso planeta, ela vai fazer com que nós sejamos puxados, sugados para o centro da Terra. E por isso que aqui no planeta a gente pode andar, nós podemos correr, porque a gravidade ela nos puxa para o centro da Terra. Geralmente também quando você deixa alguma coisa na sua mão cair, ela geralmente já vai para onde? Para o chão, por causa da gravidade. Já o que não acontece lá no espaço. Lá no espaço, essa gravidade ela é menor e a gente não vai ser sugada para o centro de lugar nenhum. Ao contrário, a gente vai ficar flutuando. Felizmente, houve uma evolução muito grande no quesito alimentação. As guloseimas espaciais passaram de esquisitos tubos de comida em pasta para pratos que se parecem muito com os que temos aqui na Terra. A alimentação no espaço hoje. Como é de se imaginar, muitas barreiras foram vencidas e hoje a alimentação não é mais um problema para os astronautas. Frutas e vegetais que podem ser armazenados sem refrigeração são comidos normalmente por esses profissionais. Além disso, as comidas desidratadas estão tão boas e variadas que excelentes banquetes podem ser apreciados em órbita. Olha que legal! Então, essas comidas desidratadas, gente, são comidas em que são retiradas toda a água, certo? A aeronave possui dispositivos espaciais para aquecer os alimentos e também para despejar água quente naqueles que precisam ser preparados. Tudo isso é feito de maneira segura e, mais importante, sem que migalhas escapem e fiquem flutuando pelo ambiente. Parte dos alimentos levados ao espaço também é tratada com radiação ionizante, responsável pela destruição de bactérias.
vírus e micro-organismos que o alimento possa conter. Apesar disso, esses alimentos são seguros para o consumo humano, já que não chegam a se tornarem radioativos. Castanhas, barras de cereais e biscoitos são alimentos consumidos naturalmente pelos tripulantes. Algumas porções, entretanto, são do tamanho ideal para serem comidas por inteiro, sem a necessidade de mordê-las. Com isso, evita-se novamente sujeira no ambiente. Diversas bebidas também são fornecidas em forma desidratada, facilitando assim o preparo para o seu consumo. E por incrível que pareça, os astronautas também têm condimentos especiais a bordo, como ketchup e mostarda. Há também sal presente em uma solução líquida e pimenta em forma de pasta, para que os alimentos possam ganhar um sabor adicional. E esse sabor diferente, vamos descobrir? Cientistas afirmam que o sabor dos alimentos em um ambiente de microgravidade é diferente. Existem pelo menos duas razões para isso. A primeira é o fato de que o aroma dos pratos, que possuem um papel muito importante no gosto que sentimos dos alimentos, não funciona da mesma forma no espaço. Sem sentir o cheiro da comida, ela parece ter menos sabor. Além disso, os fluidos corporais dos humanos no espaço acabam se acumulando na parte superior do corpo, causando congestão nasal, ou seja, entupimento. Quem já se alimentou com gripe sabe que, no geral, os alimentos ficam bem menos saborosos nessas condições, né? E aí vocês observam na imagem, as profissionais elas preparam os vegetais para o processo de desidratação. Variedade é o que não falta. Para ter uma ideia, antes de partir, os astronautas russos da ISS, que é a sigla da Estação Espacial Internacional, podem escolher entre mais de 300 pratos para o consumo. Há também a disponibilidade de comida japonesa, chinesa, coreana e de outras nacionalidades. Porém, não basta o alimento ser aprovado apenas pelo gosto dos astronautas. Uma equipe de nutricionistas também atua no sentido de fornecer os nutrientes necessários para a vida no espaço. Entre as diferenças estão os fatos de que os astronautas em órbita precisam de menos ferro e de mais cálcio e vitamina D do que quando estão na Terra. Aí no livro de vocês observam a representação artística do que seria uma estufa de cultivo em Marte. Até o momento, as condições atuais de armazenamento e consumo dos alimentos têm servido bem às missões executadas pelas diversas agências especiais ao redor do mundo. Porém, com os avanços na exploração espacial, o tempo de permanência dos astronautas fora da Terra pode aumentar consideravelmente. Nesse caso, pode não ser possível levar alimento suficiente para todos os dias. É preciso encontrar uma fonte de nutrição que seja renovável e, por isso, muitas pesquisas estão sendo realizadas com o cultivo de plantas em ambientes de microgravidade. Dessa forma, se algum dia o ser humano viajar para Marte, por exemplo, poderá plantar o seu próprio alimento. Quem sabe no futuro nossos bisnetos não estejam em alguma rede social brincando com a continuação de colheita feliz, dessa vez ambientada em outros planetas? A segunda questão, ela vem assim. Que assunto foi tratado na reportagem? O tipo de alimentação dos astronautas em órbita. Terceira questão. Qual foi o objetivo desse texto? Expor informações detalhadas sobre a alimentação dos astronautas. Quarta questão. Sobre a estrutura desse texto, assinale as alternativas verdadeiras. Vocês vão marcar que ele é dividido em parágrafos. Há 5 subtítulos? Não, há 4 subtítulos. Alimentação no espaço hoje,
sabor diferente, cuidados nutricionais em um futuro próximo. Cada subtítulo aborda um aspecto específico da alimentação dos astronautas. Tem título e linha fina? Não, só tem apenas o título. Os 3 parágrafos iniciais têm o objetivo de apresentar o assunto a ser abordado no corpo da reportagem e de despertar a curiosidade do leitor para a leitura do texto. Quinta questão. Localize nos parágrafos iniciais da reportagem as informações solicitadas dos alimentos a serem consumidos pelos astronautas no espaço. São 2 os requisitos: durar sem refrigeração e ser fácil de preparar. Letra B. De acordo com o texto, a microgravidade, ou seja, a quase ausência de gravidade, pode gerar dificuldades para atividades rotineiras, como a alimentação. Que dificuldades são essas? Identifique pelo menos uma delas. Uma das dificuldades, gente, que a gente pode observar no vídeo ou no texto, é que os líquidos como café, água e refrigerante, eles podem ficar flutuando na nave e danificar os equipamentos. Por isso que todos eles são levados para lá, todos os alimentos, de forma desidratada. Letra C. Na letra C tem no livro de vocês aí que eu tirei a foto, para que vocês se localizem. E a questão C diz assim: relê a primeira frase do 3º parágrafo e compare-a com a reescrita. A frase original: felizmente, houve uma evolução muito grande no quesito alimentação. E a frase reescrita: houve uma evolução no quesito alimentação. Aí na primeira marcação, ele pede para que você sublinhe na primeira coluna as palavras eliminadas na reescrita. Então, aí no vídeo realmente vai estar pequenininho, para que o aluno possa enxergar. Eu vou até dar uma aumentada aqui para facilitar. Nesse daí, vocês vão chegar e vão sublinhar a palavra felizmente e muito grande. Felizmente e muito grande, vocês vão sublinhar, colocar o traço logo abaixo. Aí depois ele diz assim: a retirada dessas palavras tornou difícil a compreensão da informação principal? Explique sua resposta. Não há comprometimento da informação principal. Observem que aí eu botei compromisso, mas a palavra é comprometimento. Não há comprometimento da informação principal, ou seja, ela continua compreensível a ideia de que houve uma evolução na alimentação dos astronautas. As palavras em destaque elas revelam uma opinião à informação principal. Por quê? Porque a presença dos advérbios felizmente e muito e do adjetivo grande ajuda a expressar essa opinião, certo? Sexta questão. Relacione os primeiros subtítulos da reportagem com a principal informação dos parágrafos a que eles se referem. Letra A, para a alimentação no espaço hoje. B, sabor diferente. E C, cuidados nutricionais. Então, nós vamos aqui. A escolha dos alimentos a serem levados para o espaço considera as necessidades de nutrientes dos astronautas. C, cuidados nutricionais. Aí eu coloquei aqui, a foto do livro de vocês para não ter dúvida de como vocês vão fazer, tá certo? A primeira questão, a primeira frase está relacionada aos cuidados nutricionais. Letra B. A microgravidade interfere no aroma e no sabor dos alimentos. Letra B. Sabor diferente. E a última frase. A alimentação dos astronautas evoluiu nos últimos tempos, havendo uma variedade que podem ser consumidas por eles.
Essa daí vai ser a letra A, a limitação no espaço hoje. Sétima questão. Qual é a ideia central presente no subtítulo "Em um futuro próximo"? No futuro, espera-se que a alimentação dos astronautas provenha de uma fonte renovável, tendo em vista que eles podem ficar muito tempo lá no espaço. Oitava questão. Reveja as imagens que fazem parte dessa reportagem e lê as legendas que as acompanham. A primeira imagem, que foi aquela primeira imagem que eu coloquei lá no vídeo, né? É a bandeja usada pelos astronautas da estação Skylab. A segunda imagem é as profissionais que preparam vegetais para o processo de desidratação. E a terceira imagem é a representação artística da estufa de cultivo em Marte. Letra A. Avalie a relação entre cada foto e legenda. É possível dizer que a legenda complementa a imagem, tornando mais compreensível para o leitor que está vendo. Letra B. O que diferencia a terceira imagem das duas primeiras? Explique sua resposta. As duas primeiras imagens são fotos e a terceira é uma representação artística, ou seja, um desenho. Como ainda não existe estufa em Marte, a opção foi apresentar um desenho de como seria essa estufa. Agora nós vamos saber o que é reportagem, apresentando o gênero. Reportagem, ela é um texto jornalístico cujo objetivo é expor informações detalhadas sobre um determinado assunto de interesse da sociedade. Por vezes, é possível perceber a opinião do autor da reportagem sobre alguns fatos ou dados informados, embora o objetivo principal seja o de informar e não opinar. Fotos acompanhadas de legenda, quadros explicativos e mapas são exemplos de alguns recursos que podem fazer parte da reportagem com o objetivo de complementar as informações do texto principal. As reportagens são publicadas em meios de comunicação como jornais e revistas impressos ou digitais. As características da reportagem. Ela é um texto mais extenso, mais detalhado. A pesquisa aprofundada sobre o tema, levantamento de dados, entrevistas, depoimentos e citações. Ela aborda um tema sem ligação direta com o dia da edição. Interpretação dos fatos relatados. Pode apresentar sequências narrativas, descritivas e argumentativas. E a linguagem, ela varia do formal ao coloquial, dependendo do público que pretende atingir. E qual é a diferença entre notícia e reportagem? Por que a senhora está colocando isso? Porque nós estudamos anteriormente o gênero textual notícia e agora estamos passando para a reportagem. Vamos ver qual é a diferença? A notícia, ela apresenta um fato de forma simples e objetiva. Já a reportagem, ela questiona causas e efeitos de um fato determinado. Na notícia, factual, apuração e publicação imediata, conteúdo válido a curto prazo. Já na reportagem, a apuração ela é extensa, com prazo maior para a elaboração de conteúdo válido a longo prazo. A notícia, conteúdo no modelo de pirâmide invertida. Já na reportagem, um conteúdo sem ordem pré-determinada, com gráficos, imagens e citações. Características da apuração de uma reportagem. Primeiro, ela vai começar de lá de baixo, a pirâmide, tá vendo? Até lá chegar ao topo. Primeiro, nós temos que observar o ambiente. Segundo, vamos escolher o tema que será abordado. Terceiro, vamos definir o enfoque da matéria. No quarto, vamos entrevistar as fontes e, por fim, publicar a matéria. Dicas para uma boa reportagem. Vai lá que meus alunos querem virar repórteres. Vamos lá saber qual é a dica para uma boa reportagem. Primeiro,
escolha um tema relevante. Segundo, faça uma pesquisa sobre o assunto. Terceiro, defina o público-alvo. 4. Prepare-se para as entrevistas. 5. Transcreva o conteúdo coletado nas entrevistas. 6. Escolha como será o formato da reportagem. 7. Monte o texto da reportagem jornalística. E 8. Faça a revisão e finalize a reportagem. Agora, na página 51 do livro de vocês, tem o assunto coesão, que a gente já veio, né? Já estudamos anteriormente. Então, coesão, gente, ela é a união harmônica entre uma coisa e outra. Harmonia. A coesão das partes de um estado, o uso correto dos aspectos gramaticais que conectam os elementos de um texto, deixando esse texto claro e compreensível. Essa daí é o conceito, né, que tem no dicionário. Aí no livro de vocês ele diz assim, ó: a repetição de uma palavra pode tornar a leitura de um texto cansativa. Para evitar isso, é comum a substituição de uma palavra por outra de sentido mais amplo, para que esse texto ele não canse o leitor e para que toda a publicação fique harmônica, tá certo? Agora é com vocês. A página 51 e a página 52, vocês vão fazer sem o auxílio da professora. Não esqueçam, tá bom? E boa tarde.